Hoje aqui no canal tem um review de mais uma cerveja pedida pelos inscritos. Essa daqui eu confesso que eu também estava curioso para experimentar. Heineken 00, tanto na versão long neck quanto na versão lata. Logo depois da vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da Dr. Breja. E como eu falei, hoje vamos degustar essa cerveja que eu tava bem curioso para saber aí se a Heineken vai conseguir entregar pro consumidor aqui brasileiro as mesmas características e o mesmo sabor aí da Heineken original em uma cerveja 00, né? Uma cerveja sem álcool. Particularmente eu achei legal esse detalhe aqui em azul, né? Chama a atenção e combinou de certa forma com o verde e o vermelho, né? Que são as cores principais aí da Heineken. Agora, analisando o rótulo aqui da cerveja, tem duas coisas que me chamaram bastante a atenção. A primeira delas é a informação aqui de calorias já no rótulo da cerveja. Afinal, esse é sim um dos apelos aqui da Heineken 00, né, de ser uma cerveja com menos calorias que as outras cervejas aí de massa do mercado. E como eu sempre falo aqui no canal, eu particularmente gosto bastante desse tipo de informação porque eu acho que agrega pro consumidor, né? Além disso, é uma cerveja que acaba tendo esse apelo fitness, né, vamos falar assim. Se a pessoa tá fazendo, por exemplo, uma hipertrofia, uma academia, e ela não quer ingerir o álcool porque o álcool atrapalha aí na recuperação muscular, essa pessoa consegue ter uma opção aí de cerveja que vai vir com sabor, pelo menos eles prometem aí o sabor de uma cerveja, não tem álcool, não atrapalha a recuperação muscular e também é uma baixa caloria, vamos falar assim, se essa pessoa de fato está preocupada aí com a ingestão calórica também. Essa aqui, a long neck, tem 330 ml, tem 69 quilocalorias, o que é realmente bem baixo perto das outras de mercado que a gente tem aí, e a lata tem um pouquinho mais de ml, né, tem 350 ml, e ela vem aqui então com 74 quilocalorias. Inclusive, para vocês terem um parâmetro de comparação, a Heineken tradicional tem aí numa lata de 350 ml aproximadamente 150 quilocalorias. Agora as duas apresentam aqui nos seus rótulos como ingredientes água, malte, lúpulo e aroma natural de malte. E daí nesse momento me veio aquela questão, né? Será que pelo processo aí de remoção do álcool da cerveja perdeu aquele aroma maltado que a Heineken tem e com isso eles tiveram que colocar esse aroma natural de malte aqui na cerveja? Não posso afirmar isso, mas o que eu posso afirmar é que esse ingrediente, né, aroma natural de malte, não é um ingrediente muito, vamos falar assim, encontrado nos rótulos de cerveja aqui no Brasil. De todo modo, a gente só vai ficar sabendo se realmente eles conseguiram entregar uma boa cerveja ou não se a gente colocar no copo. Então vamos lá fazer o serviço da cerveja. Bom, breja servida, vocês viram aí que as duas tiveram uma boa formação de colarinho, a retenção é mediana e eu tenho que falar pra vocês que o maior destaque aqui fica pra long neck, que tá com o colarinho aqui melhor depois de alguns segundos aqui do serviço. Então aqui, só pra vocês saberem, a minha mão direita eu tô com a lata e aqui a long neck na esquerda. O colarinho das duas é branco, eles têm uma cremosidade bem legal, achei bem bonitos na hora do serviço. A cor da cerveja, obviamente, é igual aqui nos dois casos, tá? É uma coloração bem clarinha, né? Um dourado bem claro, uma cerveja límpida, você vê perfeitamente no outro lado, isso inclusive ajuda para que você veja aqui perfeitamente o perlage, né, as bolinhas saindo aqui do fundo da taça, indo em direção do colarinho. É uma cerveja bem bonita na aparência. Eu sei que alguns devem estar se perguntando, Bleed, e o Light Struck tem na long neck? Tem, galera. Eu sinto também o Light Struck na lata. Eu não sei se é verdade ou não, mas eu acredito que a Heineken realmente coloque aí uma iluminação na linha de invase deles e que o Light Struck apareça inclusive nas latas. Mas obviamente que a garrafa verde faz o Light Struck aparecer muito mais na long neck. Na hora do serviço aqui, a sala já ficou aqui dominada pelo Light Struck, característico da Heineken, que é um aroma que é considerado defeito aí para cervejas de forma geral, mas a Heineken abraçou aí como uma característica da marca e de fato eles conseguiram fazer isso muito bem. Você sente esse aroma aqui, você já fala, putz, é Heineken. E pelo menos a minha opinião particular é que isso é bem legal, você relacionar assim de cara um aroma específico à marca. No aroma, as duas cervejas aqui destacam a característica de malte, tá? O lúpulo tá bem sutil aqui em ambas e pelo menos para mim tá sendo um tanto quanto interessante, porque talvez pela primeira vez no canal eu tô preferindo o aroma aqui da cerveja em long neck, não na de lata. Aroma focado aí em grãos brancos, né? Aquele toquezinho de panificação, um miolo de pão, algo nesse sentido. Lúpulo em segundo plano com características aí herbais, levemente florais e não tem muito mais que isso não, tá, galera? Uma cerveja que não é muito aromática, nem se espera também um aroma tão grande para esse tipo de cerveja, mas eu tenho que confessar aqui para vocês que de fato é um aroma que lembra, não é igual, mas lembra de fato a Heineken tradicional, o que é muito legal. Mostra que eles conseguiram fazer uma cerveja 00 que pelo menos no aroma e na aparência faz lembrar aí a Heineken tradicional. Para quem não quer ou não está podendo consumir álcool, acaba sendo uma característica aí bem positiva. Faz a pessoa se sentir mais perto daquela bebida que ele tanto gosta. A aparência tá bacana, o aroma tá bacana, vamos paladar, saúde!
Aqui eu tenho que ser honesto com vocês, aí não me agrada tanto no paladar. Como recentemente eu gravei um teste cego, né, de cerveja sem álcool aqui no canal, se você não assistiu ainda eu deixo o link no final desse vídeo para vocês acompanharem. Essa daqui ainda não tinha saído, então não fez parte daquele teste cego, mas o que me decepciona nessa cerveja 00 é a percepção de amargor, que ela parece que some nesse tipo de cerveja, né? Então assim, é mais uma cerveja que sumiu o amargor, galera. Eu diria que em gosto básico o que predomina aqui na Heineken Zero é da mesma forma que aconteceu com a Itaipava Zero, com a Estrela Galícia Zero e com a Brahma Zero, é a percepção de um dulçor do malte, o sabor do malte e também uma acidez. Então é por isso que eu falo que ela me decepcionou um pouco no paladar, galera, porque a Heineken é conhecida como uma marca aí que tem um foco num amargor um pouco mais potente que as outras marcas do mercado, quando o assunto é cerveja de massa, obviamente. E daí, pelo menos eu, quando eu vi Heineken 00, eu esperava que ia ser uma cerveja 00 que ia ter um pouquinho mais de amargor que as outras do mercado. E, honestamente, ela pode ter até um pouquinho de mais de amargor do que a Brahma Zero, que a Estrela Galícia Zero, que a Liber e as outras aí do mercado. Mas ainda assim, não é um amargor que me convence, tá, galera? Como eu falei pra vocês, o foco fica aí numa acidez, o que pelo menos não me faz sentir tão perto assim da Heineken tradicional. Então, como eu falei pra vocês, aparência e aroma, de certo modo, eles conseguem fazer você se sentir perto de uma Heineken, né? De uma Heineken tradicional. Agora, no paladar, isso daí não acontece. Eu tenho que ser honesto com vocês. Achei que a acidez tá mais perceptível ainda na lata, então esse é mais um quesito aí que pra mim eu vou preferir a long neck. Caramba, hein, cara? Que fase. Confesso que por essa eu não esperava. Um ponto positivo pra ela no paladar é o sabor de malte, que de fato aqui tá bem gostoso. Toque de grão branco aí bem vivo, uma lembrança aí de um pãozinho mais branco, miolo de pão principalmente, que tem esse toque de acidez, né, vamos falar assim. Pouquíssimo sabor de lúpulo no paladar e um amargor também baixíssimo, que aparece aí até mais no retrogosto, né, depois de você ingerir o líquido, alguns segundos depois começa a aparecer um amargor, mas é bem baixinho, como eu falei pra vocês. O corpo é leve, a carbonatação é média, e ela tem um final aí, vamos falar assim, medianamente seco. E eu acredito que a pergunta que vocês estão se fazendo nesse momento, e aí, Bleed, ela em comparação com as outras opções que a gente tem no mercado, ela é melhor ou é pior? E a minha resposta é, ela perde pra Dádiva sem álcool, ela perde pra Jever sem álcool, que eu degustei aí no teste cego passado, mas pelo menos na minha opinião, ela ganha aí da Brahma Zero, ganha da Itaipava Zero, ganha da Estrela Galícia Zero e ganha inclusive da Val Session Free. Mas como sempre vocês sabem, essa é só a minha opinião, e eu gosto também de saber a sua opinião, então comenta aqui embaixo, deixa sua mensagem que é sempre muito importante. Então é isso aí, galera, uma cerveja que não impressiona, confesso que pelo menos no paladar me decepcionou um pouquinho, mas não é uma cerveja ruim quando a gente tá falando aí de uma cerveja 00, que fique claro isso. Como eu sempre falo, comparar uma cerveja 00 com uma cerveja tradicional, né, uma cerveja com álcool, não tem jeito, galera, a cerveja com álcool vai ganhar de lavada. Agora, se por algum motivo a pessoa não quer ingerir álcool, ela tá impedida, né, por questões às vezes de saúde, por exemplo, de ingerir álcool, acaba que a Heineken Zero entra como mais uma opção cervejeira aí 00 do mercado. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha que ele é muito importante. Se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever até o final do vídeo. Eu sou o Bleed, seu Dr. Breja, e até a próxima!